Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema do dia é diabetes. Estamos novamente com o Dr. Carlos, médico da família e comunidade. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Hoje a gente vai levar para vocês informações para melhorar a qualidade de vida de vocês através de algumas mudanças e informações para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa patologia. Não é isso, doutor? É isso mesmo, Rodolfo. Então, de início, doutor, o que você pode falar da diabetes para essas pessoas? Primeiro, né, Rodolfo, é muito importante as pessoas terem consciência do que seria o diabetes. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade. Você está aqui com a gente, a TV Princesa, ao telespectador ou o telespectador da internet que está aí com a gente. Então, mais uma vez, o diabetes, a definição dele, né, se caracteriza por um transtorno metabólico que caracterizado por causas diferentes que levam o quê? A alterações no metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, das gorduras, de proteínas, mas costuma acontecer hiperglicemia, ou o que a gente chama de açúcar alto no sangue. Geralmente isso está associado a problemas na produção de insulina, que é um hormônio que a gente produz, ou na ação da insulina. Então, o diabetes seria isso, uma alteração que, né, resumindo, que leva a alterações no corpo, que a pessoa tem dificuldade de assimilar o açúcar do sangue. Aí a glicose do sangue fica aumentada, não consegue entrar nos tecidos. Seria mais ou menos isso. Então, para ficar mais claro para as pessoas, vamos passar um vídeo e após esse vídeo a gente faz um bate-papo aqui. Meu nome é Antônio, tenho 11 anos, moro na Serra do Cipó e queria saber de onde vem a diabetes. Antônio, fazer xixi toda hora, ter muita sede e cansar-se facilmente são sintomas que podem aparecer em quem tem diabetes. Assim como o rádio precisa de energia elétrica ou de pilhas para funcionar, as células do nosso corpo utilizam o açúcar encontrado em vários alimentos, como arroz, macarrão e doces, como fonte de energia para que possamos respirar, correr, pensar e até dançar. Como o açúcar entra nas células? Existe um órgão do lado esquerdo da nossa barriga chamado pâncreas. Ele produz uma substância chamada insulina, que é distribuída para todo o corpo através do sangue. E essa é a substância que permite que o açúcar entre nas células. Mas, nas pessoas que têm diabetes, o açúcar não consegue sair do sangue e entrar nas células. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Na diabetes tipo 1, o próprio corpo daquela pessoa começa a destruir as células do pâncreas, e por isso elas têm pouca insulina, e precisam tomar injeções de insulina constantemente. E na diabetes tipo 2, a insulina é produzida normalmente, mas as células do corpo não conseguem colocar o açúcar para dentro. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa que tem diabetes tem muito açúcar no sangue, mas pouco açúcar dentro da célula. Agora você pode entender por que uma criança que tem diabetes se sente mais cansada do que as outras que não têm essa doença. Mas olha, uma criança com diabetes pode brincar e viver normalmente. Basta procurar um médico e seguir o tratamento adequado, ok? Doutor, a gente assistiu um vídeo, desse vídeo aí, o que a gente pode tirar de informações aí? O vídeo é interessante, Rodolfo, porque ele fala sobre alguns sintomas que a pessoa pode desenvolver tendo diabetes, né? Então, isso é importante as pessoas ficarem atentas até para a gente poder procurar, né, uma unidade básica de saúde, procurar o seu médico, procurar a sua equipe multiprofissional para avaliação.
Em relação aos sintomas do diabetes, né, primeiro a gente geralmente tem aquelas divisões entre o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, né? Isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. Nossa, mas será que eu tenho problema? Às vezes o paciente chega, nossa doutor, o meu é tipo 1, o meu é tipo 2. Então, né, o diabetes tipo 1, né, geralmente ele é diagnosticado já na infância ou na adolescência. O início dele é muito abrupto, acontece aquilo no vídeo, né, da pessoa geralmente perder peso rápido. Isso é importante, Rodolfo, porque às vezes a pessoa acha que o fato dela perder peso sem nenhum esforço, sem mudança na rotina alimentar ou sem mudança na atividade física, ela acha isso positivo, mas às vezes pode ser um sinal de diabetes. Né? A pessoa perda inexplicável de peso que a gente fala, né? E isso é um sintoma, a pessoa ter fome demais e mesmo assim não está ganhando peso, urinar demais, fazer muito xixi, a pessoa ter uma sede excessiva, um cansaço além do normal ou uma coceira na pele, aqueles sintomas que foram tratados no vídeo. O diabetes tipo 1, o início dele geralmente ele é mais agudo, assim, é mais forte, a pessoa tem uma elevação de glicose alta, geralmente na adolescência e na criança. O tipo 2, geralmente ele é mais aos poucos, a gente chama isso de insidioso, né? Aos poucos ali, sorrateiramente. Tem uma questão familiar também importante, mas principalmente a questão do estilo de vida que a gente sempre bate aqui, né? A gente sabe que tem os fatores de risco como obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, hipertensão arterial, né? E assim, a grande maioria dos tipos de diabetes é o tipo 2, 90%, Rodolfo. 8% dos casos são do tipo 1, 2% são outros tipos específicos, geralmente relacionados com causas genéticas. Então, é importante a gente saber fazer essa separação. É muito interessante. Então, para a gente bater o martelo inicial aí para essas pessoas, precisamos mudar o nosso estilo de vida. Elas estão relacionadas com 80% das doenças que a gente adquire e uma delas é a diabetes. Então, a gente vai falar isso mais na frente, mas uma forma de fazer o tratamento, além da medicação e da alimentação, é mudar o estilo de vida para as pessoas serem mais saudáveis. É isso aí, doutor? Sem dúvida, Rodolfo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui e a gente vai voltar no segundo bloco aqui para a gente conversar um pouquinho aí. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, com o tema de hoje, diabetes. Vamos passar um vídeo aqui nesse bloco e no bloco seguinte, eu, o doutor, a gente vai comentar esse vídeo. Diabetes. Não ignore esses 10 sintomas iniciais. O diabetes é geralmente chamado de assassino silencioso. Isso porque os primeiros sintomas dessa doença são realmente muito fáceis de passar despercebidos. Lembre-se de que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Aumento da sede e da vontade de urinar. Estes são os sintomas mais comuns do diabetes. Quando você tem essa doença, seus rins não conseguem absorver todo o excesso de açúcar no seu corpo. Então ele acaba eliminando este excesso através da urina. Como a gente não consegue urinar açúcar puro, o corpo pega líquido de outros tecidos para diluí-lo. Isso faz você urinar mais e o deixa com a boca seca. Para matar a sede, você bebe mais, o que leva você a urinar ainda mais, ou seja, é um círculo vicioso. Como saber quando se está urinando demais? Claro, todos nós somos diferentes, com nossos próprios níveis de atividade e ingestão de líquidos. Mas uma pessoa saudável urina em média 6 a 7 vezes por dia, ou até 10 vezes para outras pessoas. Mas se você perceber que suas idas ao banheiro estão mais frequentes do que o normal e estão interferindo na sua rotina, pode ser um sinal de alerta para que você procure um médico. Aumento da fome. Junto com o aumento da sede e da urina, sentir fome constantemente é o terceiro sintoma mais comum do diabetes. Se o seu corpo não produz insulina suficiente ou nenhuma, ou se não está respondendo do jeito que deveria, ele não consegue converter o alimento em glicose, que seria usada pelas células para produzir energia. E isso causa uma fome que não acaba, mesmo depois que você come. Na verdade, comer só faz o açúcar no sangue aumentar, piorando ainda mais a situação.
Se você não para de comer, mas continua com fome, é melhor procurar um médico, mesmo que você não apresente nenhum outro sintoma de diabetes. Fadiga crônica. Quando você tem diabetes, você se sente fraco e cansado o tempo todo, pelo mesmo motivo que faz você sentir fome sempre. Suas células não estão obtendo glicose suficiente para produzir energia. A desidratação causada pela urina frequente também contribui para essa exaustão. Além disso, ter que acordar durante a noite para ir ao banheiro não deixa você ter aquele sono saudável e restaurador. Isso tudo resulta em falta de energia para o seu corpo. A fadiga crônica também faz com que você fique facilmente irritado, porque, cá entre nós, quem é que se sentiria animado sob tais circunstâncias? A fadiga pode ser um sintoma de muitas outras doenças e mesmo diferentes condições. Uma dieta com muito carboidrato, excesso de cafeína, envelhecimento. Mas quando associada com os outros sintomas da lista, pode ser um sinal de que você tenha diabetes. Visão embaçada. Quando a visão embaçada não se deve a algum problema sério nos olhos, pode ser um sinal precoce de diabetes. Isso acontece devido à mudança de fluidos, o que faz a lente do seu olho inchar e mudar de formato. Isso afeta a habilidade do olho em focar e as coisas começam a parecer bastante embaçadas ou difusas. Essas mudanças geralmente são reversíveis e sua visão deve voltar ao normal assim que os níveis de açúcar no seu sangue se estabilizarem com o tratamento. Porém, se o diabetes não for tratado, essas mudanças podem progredir e levar à cegueira. Aí não tem volta. Esse é um preço alto que se paga por ignorar um problema de saúde. Perda de peso sem motivo. Já que é sem motivo, você pode imaginar que essa perda de peso não tem a ver com dietas ou exercícios. O diabetes pode eliminar de 4 a 9 quilos em apenas 2 ou 3 meses. Uma vez que o corpo não pode usar a glicose como fonte de energia, ele começa a queimar gordura e músculo para obter energia, o que faz os números da balança caírem. Seus rins podem ser prejudicados também, já que eles terão que trabalhar mais para eliminar o excesso de açúcar. A desidratação também contribui para a súbita perda de peso, já que seu corpo usa todos os líquidos disponíveis para produzir urina. A perda de peso inesperada é um sinal inicial típico do diabetes tipo 1, mas pode ocorrer em pessoas que sofrem de diabetes tipo 2 também. Coceira na pele. Como nós já mencionamos, o excesso de açúcar no corpo acaba saindo pela urina e leva os líquidos e outros tecidos junto com ele. Entre esses outros tecidos está a sua pele, o maior órgão do seu corpo, pode acreditar. Então, a pele que já perdeu muito do seu líquido se torna seca e com coceira. O que realmente é perigoso são as manchas secas, pois se forem coçadas demais podem virar feridas e levar a infecções. Se você tem diabetes, você precisa ter um cuidado especial com a sua pele, mantendo-a sempre hidratada e saudável. Infecção por fungos. O diabetes enfraquece seu sistema imunológico e torna você mais suscetível a infecções. Fungos e outros micro-organismos se alimentam da glicose e proliferam em um ambiente tão rico em açúcar. É por isso que a infecção por fungos é um sinal bastante comum do diabetes. As mulheres devem tomar um cuidado especial com as infecções fúngicas vaginais. Elas podem aparecer devido a outras razões que não sejam diabetes, mas é sempre melhor tirar a dúvida marcando uma consulta com um médico. Demora na cicatrização. O nível elevado de açúcar no sangue não só aumenta a inflamação em cortes e feridas, mas também leva a má circulação, fazendo com que o sangue tenha dificuldade de alcançar e reparar as regiões da pele que estão danificadas. E lembre-se, pode ter um monte delas, já que a pele coça cada vez mais. Isso atinge principalmente os pés, e não é de estranhar que pacientes com diabetes desenvolvam feridas nos pés, que podem evoluir para problemas muito mais sérios, até mesmo uma amputação. Se você notou que seus cortes e feridas estão demorando demais para cicatrizar, não deixe de dizer isso para o seu médico. Manchas escuras na pele.
acantose nigricans é uma condição da pele caracterizada por manchas escuras com uma textura veludada. Essas manchas geralmente aparecem em regiões onde a pele enruga ou dobra, como no pescoço, nas axilas, na virilha, na parte interna dos cotovelos, atrás dos joelhos e nas articulações dos dedos. Apesar deste problema de pele poder afetar pessoas saudáveis, ele é um sinal comum de pré-diabetes ou diabetes e deve ser verificado por um médico. Dormência nas mãos ou pés. Dormência, formigamento ou dor nas mãos, pés, dedos ou dedos dos pés são outros sinais de diabetes. Como nós já mencionamos, o alto nível de açúcar no sangue leva a má circulação. Mas o que você talvez não saiba é que a má circulação do sangue pode danificar seus nervos. As mãos e os pés são os primeiros a sofrer, já que estão mais longe do coração. Assim como muitos outros sintomas nessa lista, ter o controle do açúcar no sangue vai lhe ajudar muito, e a sua circulação deve melhorar com o tratamento. Lembre-se de que o diabetes é uma doença crônica que pode levar a complicações mais sérias se não for tratado. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais fácil será de lidar com a doença e você poderá viver mais. Se você notar qualquer um destes sintomas, principalmente a ocorrência de vários deles juntos, agende uma consulta com um médico o mais rápido possível. Existem diferentes testes usados para descobrir se você realmente tem diabetes, então fazer só um deles não é suficiente para obter um diagnóstico preciso. Mas você nunca deve deixar de lado, adiar, ignorar ou evitar ir ao médico caso notar alguma mudança na sua saúde, quer sejam os sintomas dessa lista ou qualquer outro. Esteja sempre pronto a investir dinheiro e tempo no seu próprio bem-estar, pois no fim das contas, ele é a coisa mais preciosa que você tem. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Dr. Carlos. Acabou de assistir um vídeo e desse vídeo eu acho que as informações são oportunas para as pessoas sentirem os sintomas, né, da diabetes. Em cima disso a gente vai fazer um bate-papo final aqui, né, doutor? Com certeza, Rodolfo. Doutor, então em cima desse vídeo aí, falando dos sintomas, o que você pode levar mais a essa população? Esse vídeo, né, ele coloca algumas situações onde os sintomas e a relação do aumento da glicose no sangue com o sintoma que a pessoa sente, né? Isso é muito importante, as pessoas entenderem, Rodolfo, que esse aumento do açúcar no sangue, a glicose no sangue, né, isso afeta a circulação sanguínea, agride a parede dos vasos sanguíneos, levando a alterações. E Rodolfo, por que a gente está aqui falando disso? O diabetes é um problema de saúde que afeta 7,5% da população do Brasil. 7,5% de 200 milhões é bastante, né? A tendência é aumentar. Para você ter uma ideia, a prevalência do diabetes, 26 milhões de pessoas na Sul-América e na América Latina, de uma forma geral, a tendência é 2030 isso aumentar. Então, é um problema de saúde pública muito importante. E é a primeira causa, junto com a hipertensão arterial, a primeira causa de mortalidade e de internação hospitalar. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, quanto mais cedo a gente fizer o tratamento e prevenir, né? Primeiro prevenir, ou identificação precoce, acompanhamento para aqueles que já têm o diabetes, melhor vai ser o desfecho. Porque senão, Rodolfo, acontece o seguinte: adianta eu achar assim, a pessoa já é portadora de diabetes, por exemplo, chegar lá na UPA, né? Diabetes sempre alta. Lá na UPA eles vão fazer o atendimento local lá e a pessoa vai ser liberada. Então, por isso que é importante a pessoa ir na sua unidade básica de saúde para fazer um acompanhamento. Aqueles que usam insulina, isso é importante, Rodolfo. Tem gente que às vezes ficam toda hora querendo verificar a glicose, né? A gente indica, gente, essa aferição no aparelhinho, né, o glicosímetro, sobretudo para aqueles, Rodolfo, que utilizam insulina domiciliar.
cada médico prescreve uma frequência, né, um acompanhamento de acordo com o acompanhamento daquela pessoa. Mas pelo menos 2 aferições ao dia para poder ter um parâmetro. E aí é importante, né, nas políticas públicas de saúde, no fornecimento de tiras, de seringas, no fornecimento constante dos medicamentos e insumos em relação a esse problema de saúde, né? Então, a pessoa que não usa insulina, não precisa ficar ali toda hora tirando uma fitinha, mas sim precisa de um acompanhamento regular. Então, é importante a gente frisar, Rodolfo, que as pessoas que têm outras associações, né, em relação ao diabetes, a pessoa que tem hipertensão arterial, a obesidade, né, os fatores de risco, obesidade, hipertensão arterial, até a baixa escolaridade. Foi feito um estudo em Ribeirão Preto, onde 46,5% das pessoas que tinham a doença não sabia que tinha, não sabia o que era. Então, esse vídeo hoje é importante para a gente entender um pouco do problema de saúde que a gente tem. E aqueles que não têm, é lógico que prevenir, através de boas práticas de estilo de vida, evitar, né, fazer uma alimentação balanceada, atividade física, porque se a gente já tem um problema onde a glicose no sangue está elevada e eu coloco mais glicose para dentro do meu corpo, aumenta os níveis mais ainda. Então, por isso que o controle alimentar é necessário. O que o exercício faz? Ele estimula a captação de glicose do sangue e, com isso, tende a diminuir os níveis de glicose. Então, por isso que a atividade física e alimentação são tão importantes. Quando eu falo glicose, Rodolfo, é importante ficar claro aqui para o telespectador que glicose não é somente a questão do açúcar em si. A glicose é um elemento químico que tem também alimentos que não têm o sabor doce. Então, por exemplo, mas a glicose já tem aquela associação com o açúcar. Claro, o açúcar ele tem uma concentração maior de glicose, mas a gente também tem glicose no pão, a gente tem glicose também no macarrão, no arroz, nas raízes, nos tubérculos, como a mandioca, a batata, né? Algumas frutas têm uma concentração de glicose um pouco maior, como a banana, como a manga. Nossa, eu vou ter que parar de comer tudo, Rodolfo? Não, não é isso. Você vai receber uma orientação do seu profissional médico, enfermeiro, o seu nutricionista do NASF, em relação ao seu cardápio, em relação à quantidade. Então, assim, mas esses alimentos a gente tem que tomar cuidado, sem falar nos doces, nos lanches da vida, esse tipo de coisa. Então, Rodolfo, isso foi importante a gente colocar aqui, e é importante que é uma condição sensível à atenção primária. O que é isso? O fato de eu ter um posto de saúde perto da minha casa para eu poder ser atendido, isso é um fator de proteção. O acesso da pessoa ao tratamento em saúde. Então é importante que as políticas públicas se organizem de forma a garantir o acesso da população. Hoje, nosso município tem caminhado, está em 52% a cobertura pela estratégia de saúde da família. E isso tende a avançar. O nosso plano é avançar cada vez mais. Por quê? Para prevenir esse problema de saúde. Então, Rodolfo, é importante sempre lembrar também a questão do diabetes gestacional. Na gestação, né, onde a gestante no pré-natal é detectado. Geralmente esse diabetes na primeira gravidez, ele tende a ser autolimitado, mas é um fator de risco que a pessoa pode desenvolver depois. Então, isso também é importante. É importante as pessoas que têm acima de 45 anos, né, mesmo assintomáticos, ou que têm um histórico familiar da doença, ou que levam hábitos de vida inadequados, façam o exame, façam o teste de glicose, vá à sua unidade de saúde para uma orientação e seguir o tratamento que o médico passa. Lembrar que existem as medidas não farmacológicas, que são atividade física, as medidas farmacológicas, que as pessoas precisam ter aderência também. Então, Rodolfo, fica essa chamada para essas questões, né? E lembrar que mesmo a pessoa não tendo os sintomas do vídeo, às vezes ela pode ter um diabetes. O interessante é que vocês procurem os PSF, né, para fazer esse teste, para ver se tem ou não. Lembrando que essas doenças são adquiridas ao longo do tempo com o estilo de vida, começando na infância, principalmente, né, doutor? Sem dúvida. Então, só para ficar fixado na mente de vocês, o estilo de vida, eles vão levar vocês a adoecer. O estilo de vida não adequado, como a prática de atividade física, uma boa alimentação, lazer, que a gente já conversou em outros programas, né? Com falando certeza, dos bons hábitos. Então, precisamos ter bons hábitos para a gente ter saúde. E muitas vezes é melhor prevenir do que remediar, né, doutor? E na infância, Rodolfo, desculpa te interromper, a questão da obesidade infantil, geralmente a gente fala que o diabetes tipo 1 é descoberto mais adulto, né? Pela questão da obesidade infantil, a gente está descobrindo diabetes tipo 2 já na infância e na adolescência. Então aí fica um alerta aos pais.
Muito obrigado pela atenção, obrigado novamente, doutor, pela sua participação e vamos encontrar em outros blocos. Eu que agradeço, até lá. Até lá.